Graça e paz, amados, eleitos, predestinados, aqueles que de antemão Deus conheceu, chamou, predestinou, justificou, glorificou, Ele faz uma obra completa. Amém? E vou falar hoje sobre conhecidos de Deus de antemão. Nós, a Igreja de Cristo. A Igreja não é as quatro paredes, tijolos, ferros, massa, paus, madeiras. Não. Nós, a Igreja de Cristo, vidas. Né? Em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja, disse Jesus, o cabeça. Né? Edificarei a minha igreja e as portas do Hades, as portas do inferno, a força da morte, não prevalece contra este povo. Oh, glória! Então, quero falar sobre conhecidos de antemão por Deus. Nós, a sua igreja, comprada a preço de sangue, disse Paulo. Ele, certa vez, está registrado em Atos 20:28. A igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Eu quero ler Salmos 139:16. Está escrito: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. De antemão, no ventre da nossa mãe, Deus trabalhou para que hoje, nós neste mundo, venhamos dar glórias a Deus, que nos fez idôneo, capaz de entender esses mistérios que antes estiveram ocultos. Nós não falávamos, não sabíamos quem éramos em Deus, o nosso Pai. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Nós, a Igreja de Cristo, lendo, temos que entender, procurar, se esforçar para viver nesse mundo como sal da terra, luz do mundo, irrepreensível diante dele, né? Como está registrado no livro de Mateus 13:14, 13, Mateus 5, 13 e 14, né? Nós somos a luz do mundo, somos aqueles que veio a essa terra para ser um clarão no meio de uma geração corrompida. Paulo falando aos Filipenses 2:15. Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aos Efésios 1:5, ele diz: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pelo querer de Deus, ele nos predestinou. Pelo querer de Deus, pela vontade sua, é que nós estamos aqui. E temos que glorificar, temos que dar honra, glórias ao Deus que fez os céus e a terra. Não é mesmo? Aos Efésios 1:11, Paulo disse: nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua boa vontade. Não foi por vontade dos homens, não é por vontade dos homens que nós hoje somos o que somos pela graça de Deus. Glória a Deus. Então, amados de Deus, somos um povo feliz. Fomos um povo que para a vida eterna
não tivemos livre-arbítrio, como foi erroneamente ensinado, que nós estávamos ali porque se esforçamos, papai orou, mamãe orou, por isso hoje eu entendi que Cristo é o meu Senhor. Não. De antemão, Deus nos escolheu e nos predestinou conforme a sua boa vontade, conforme o seu beneplácito, conforme o teu querer. Aos Efésios 1, 4 a 11. Ainda, quero ler mais um versículo. Nós, a Igreja de Deus, temos que entender, temos que glorificar, temos que ser alegre pelo que Cristo fez na cruz. Aos Efésios 2:2, ele falando ao seu povo naquela época, aos gentios, ele diz: em quem noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Como filho de Deus. Mas não atentar para essa palavra, esse homem, essa mulher, vive como que se filho de Deus não fosse, porque vive em desobediência. Uns ainda mergulhados no que é alheio, ainda não deixaram seus vícios, se prejudicando a si próprio. Muitos desrespeitando, e que por isso, sei lá, ele não tem esse entendimento e que por isso vive aí de qualquer maneira. Não é para viver de qualquer maneira. Aos Efésios 2:4, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Que maravilha, amado. Pela graça, sois salvos. Nós temos que ter essa palavra temperada com sal, para dar àqueles que são muitos, amados, dentro da igreja, mas não tem essa confiança. Tem medo até de confessar que é um eleito de antemão. Tem medo de confessar que é um salvo para sempre. Veja, Paulo falando aos Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça é que somos salvos. Em 1 de Pedro 2:10, vós que em outro tempo não ereis povos, mas agora sois povo de Deus, que nos tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Então, queridos, temos que dar glórias a Deus. Antes, nós não tínhamos o entendimento de que foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos capacitou, é Deus que está conosco, somos um com Ele, 1 Coríntios 6:17. Nós temos que ter essa palavra para dar a muitos que dentro da mente desses, por falsos ensinos, vivem com a cabeça cheia, o que sabe falar é diabo. O diabo está na minha vida, o diabo pode me arrebatar, o diabo botou um tropeço para mim tropeçar. Não, amado, não é assim não. Põe confiança no que está lendo a respeito do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz que no outro tempo, quando não tinha esse conhecimento, né, trazendo para os nossos dias, nós não tínhamos esse conhecimento, então andávamos de qualquer maneira, comprando e não pagando, sendo aquele homem velhaco, aquela mulher que compra e não paga. Isso não é para cristão, isso não é para filho de Deus. Está entendendo? Então, amado, vamos ser aquele que lê sempre a palavra de Deus, trazer para a nossa vida palavras que edificam e dar glória a Deus, sempre ativo, olhando para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Aos Hebreus 10:17, todos os nossos pecados foram perdoados. Aos Hebreus 8:12, diz que ele não lembra mais de nossos pecados. Pela graça é que fomos salvos, aos Efésios 2:8-9. Então, temos que confessar essa palavra.
Eu sou Andrade, o predestinado, esse seu amigo, esse seu irmão em Cristo. Graça e paz. Fiquemos com essa palavra temperada com sal. Amém? Graça e paz, amado.